não compreendeu a missão que Cristo deu, o que Ele espera de você. Canto outra vez e repito a lição: tome para si, não a passe para alguém, antes que ela esteja dentro do seu coração, antes que ela se transforme em ação. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. O reino de Jesus está dentro de você, coisas do amor acontecerão, e você será um canal que passará muitas bênçãos pra tocar a outra. Então a missão é essa, ser a extensão de Deus, sendo um com Cristo e com seus irmãos. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. O fim virá quando o evangelho do amor na prática for pregado. O Espírito do Eterno quer usar você, deixa Ele agir. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Essa é a missão. Olá, um bom dia para você. Espero que você tenha tido um ótimo sábado ontem, tenha desfrutado aí das bênçãos de Deus na sua vida. Hoje é domingo. Eu imagino que você esteja aí, mesmo que no conforto da sua casa, conectado com a gente. E se você não entrou em contato agora, mas em algum momento se conectar, receba também o nosso abraço, o nosso carinho. É bom estarmos mais um dia na presença de Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, ao estarmos juntos nessa jornada de 10 dias de oração. E eu estou muito feliz porque nesse domingo, 21 de fevereiro, temos um assunto muito especial para conversar: os elos da corrente familiar.
E temos um convidado muito especial conosco, né, pastor Hernani? Bom dia. Bom dia, pastor Elias. Bom dia, querido reitor, nosso amigo. Uma alegria receber aqui o senhor e que representa a sua família. Bom dia a você que está aqui conosco hoje, conectado. Hoje é o quarto encontro, nosso quarto momento juntos, e estamos muito felizes. Eu tenho um convite para te fazer. Posso fazer o convite, pastor Elias? Por favor. Eu gostaria que você convidasse 5 famílias, enviando o link para elas, para que possamos ter esse momento aqui juntos. Talvez ela não possa assistir agora, mas no momento especial, junto com a família, ela vai poder acessar. E nesses 10 dias, tenho certeza que depois de todos esses conteúdos, nossa família não será mais a mesma. Pastor, quem é esse convidado tão especial que a gente tem hoje Alegria, aqui nosso conosco? amigo, né? Amigo de todos nós, amigo aqui da nossa comunidade, amigo do Brasil e do mundo, né? Pastor Martin Kuhn. Bom dia, pastor. Que bom tê-lo aí com a gente. E obrigado por ter aceito o convite, viu? É uma alegria tê-lo aí juntamente nesse momento de reflexão, de estudo da palavra de Deus, nessa maratona aí dos nossos 10 dias. É bom tê-lo aqui como um dos nossos líderes espirituais aqui da Igreja do NASP. Nem vou falar da função que ele é muito, muito grande como reitor do nosso centro universitário, né, do NASP, mas acima de tudo como um pastor, como um pai de família, como alguém que vive o dia a dia de uma família com todas as suas necessidades, com todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Então, é bom tê-lo aqui para conversar sobre esse tema, os elos da corrente familiar. Dê um bom dia aí para o nosso telespectador, aquele que está conosco aí, por favor. Bom dia a todos. É muito importante investirmos um pouquinho do nosso tempo para avaliar o valor da família, esse que é o centro da vida, onde a gente nasce, onde a gente aprende, onde a gente tem segurança, apoio. Eu estou feliz de participar dessa reflexão. Feliz com você, pastor Elias, pastor Hernani, e de ter a nossa igreja integrada nesse projeto, se beneficiando do tempo com Deus, da reflexão, especialmente sobre família, que é o nosso tema nesse ano. Com certeza. Então nós vamos começar o nosso encontro, como temos feito todos os dias, pedindo a presença de Deus. Eu quero convidar você então, como você está, reúna a sua família, se ajoelhe se puder. Nós vamos estar aqui assentados, mas convido você a entrar na adoração e no clima de oração, pedindo a presença de Deus para o nosso estudo nessa manhã. Pastor Hernani, por favor, nos abençoe. Vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, nós reconhecemos que tudo que temos vem do Senhor, e se não fosse a Tua mão, nada teríamos. Grande Pai, abençoa, Senhor, cada família e fortalece os elos que nos unem. Perdoa os nossos pecados e se conosco nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Apenas relembrando você, caso você não tenha o material impresso, a revista está muito linda, não é? Muito bonito. Famílias fiéis até o fim, que é o tema central da nossa reflexão durante esses 10 dias. Caso você não tenha, e a gente não tenha mais essa revista física para você, você pode solicitar, nós enviamos para você a revista virtual. Então nós temos tranquilamente condições de enviar para você, para que você possa acompanhar, compartilhar, estudar, reler, marcar, imprimir, enfim. É um material riquíssimo, com citações muito importantes, com reflexões muito profundas sobre os diferentes temas dos quais nós estamos estudando aqui ao longo dessa semana. E hoje, como disse, os elos da corrente familiar. E eu quero começar lendo aqui, como a gente tem feito, alguns versos da Bíblia. Eu vou ler o primeiro aqui, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, para a gente introduzir o tema e a conversa. A Bíblia diz assim, olha, Deuteronômio 5,16, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que mandamento extraordinário. E a gente vai ver isso ao longo da nossa conversa,
que não há momento e não há tempo para que esse mandamento ele perca a sua força na nossa vida, não é? Isso é o mandamento de Deus, é o 5º mandamento da lei de Deus. É o único mandamento que tem uma promessa. O único mandamento que envolve promessa. Agora, eu queria que você lesse para mim, pastor, Provérbios 12, verso 7. O que diz aí? Diz assim, olha: os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Que coisa linda. Fantástico, uma promessa. E o que você entende disso aí, pastor? Eu entendo que a casa que serve ao Senhor, ela vai permanecer. O permanecer indica aqui que pode sofrer pressões, mas ela permanecerá fiel. E as infiéis, por mais que pareçam estar progredindo, estão progredindo sim, mas para a destruição. Enquanto que a casa dos justos, ela permanece no caminho que leva à salvação. Eu não queria rimar, mas acabou até rimando. Com certeza. Assim como uma casa que tem uma estrutura forte, um alicerce sólido, paredes firmes, a família precisa ter elos muito fortes para mantê-la firme diante de tantas tempestades e ventanias que tentam destruir e derrubar as suas paredes. Agora, eu quero ler o último verso. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Escutou bem? Entendeu bem essa declaração de Paulo? Se alguém não tem cuidado dos seus, está falando aqui da sua família mesmo, do seu cônjuge, dos seus filhos, né? É essa a essência. E ele diz, especialmente os da própria casa, porque às vezes a gente valoriza mais os de fora do que aqueles que estão dentro. Os melhores presentes vão para quem está do lado de fora, a atenção maior para aqueles que estão do lado de fora, e deixamos a nossa família muitas vezes minguando, a míngua de carinho, afeto, atenção, reconhecimento e tantas coisas. Esse é o assunto que vai nortear a nossa conversa hoje aqui, né, pastor Martin? É muito importante esse nosso momento e vamos aqui para a nossa conversa. E eu queria perguntar a você, qual o nome da sua esposa, pastor? Vamos apresentar aí. Minha esposa se chama Denise. Denise. E os seus filhos? A gente tem 2 filhos. 2 filhos. Nicolas, Nicolas, mais velho, vai fazer 19 mês que vem, em março. Sim. E a Bruna tem 12, completa 13 em abril. Já estão se aproximando de... Uma família linda, que a gente ama demais. Uma família que a gente tem um carinho muito grande, um afeto muito grande. Agora, eu queria te perguntar, então, para a gente começar a nossa conversa, qual o segredo para um relacionamento saudável com as pessoas que nós convivemos, né? Qual é o segredo desse relacionamento saudável que devemos ter em família? A gente costuma se referir a coisas importantes, a chaves do sucesso, do êxito, com essa expressão, pastor, que o senhor utilizou, o segredo. Não é, na verdade, algo misterioso, mas é aquela dica mestre, né? Sim. Eu até diria que não é um segredo, porque é muito claro e é do conhecimento de todos, né? Então, se valendo da sua pergunta, qual é o segredo para uma família feliz? Eu creio que o primeiro é o temor a Deus. O temor a Deus norteia a vida, ele dá as diretrizes. E depois tem outros bem simples, como a gente está brincando aqui, não são assim misteriosos. Sim. É o respeito, é a reciprocidade, é a valorização. O senhor mencionou, pastor, uma coisa e eu fiquei pensando enquanto o senhor se dirigia a mim. Por que a gente às vezes busca agradar os outros? Busca dar às vezes mais aos de fora do que aos de dentro da casa. E eu respondo com uma pergunta para a gente aqui. Será que a gente já pressupõe que de casa a gente tem o direito, a gente terá atenção, aqueles que nos cercam têm a obrigação e nos atenderão bem? Por isso a gente já pressupõe que vai ter as coisas
em casa, mas os outros não. E a gente se empenha em agradar os outros para que alcance alguma expectativa, qualquer que ela seja, né? Algum interesse. E aí eu me dou, eu agrado, eu me envolvo em algum tipo de favorecimento para que eu tenha um retorno. Bem, em casa eu já terei. Portanto, às vezes eu posso correr esse risco de esquecer, justamente de dar a atenção àqueles que mais, a quem eu mais sou devedor. E no sentido que foi lido, né, pelos pastores Hernani e Brenha no começo aqui, você tem um mandamento que é de honrar pai e mãe. E no texto de Provérbios, pastor Hernani, que você mencionou, o ato de justiça, que é cuidar da casa. Eu fiquei prestando atenção nessa palavra. É fazer o que é justo, honrar a casa. Bem, e aí tem as promessas, né? De tudo aquilo que Deus dá em troca disso. Mas a resposta, qual é o segredo? Primeiro, o segredo já não é segredo, ele é do nosso conhecimento. Mas por que a gente não faz, se tem tantas promessas? Não é? Eu acho que é aí que mora o desafio. O grande desafio, né? Porque é do nosso conhecimento, né? Quer dizer, quando a gente coloca Deus, né, pastor, no centro dessa roda, né, ela vai circular mais fácil, né? Ela vai circular de uma forma mais fluida, porque a gente pode colocar também muitas coisas boas até na família, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, o segredo talvez de um bom relacionamento é eu encher os meus filhos de presentes caros, dar à minha família talvez viagens maravilhosas, inesquecíveis. Mas eu conheço muita gente, muitas famílias que têm tudo isso, mas vivem um vazio existencial tremendo. Possuem dinheiro, possuem condições financeiras, possuem todas as possibilidades, mas vivem vazias, na busca de algo que o dinheiro, que viagem, que outras coisas não vão conseguir preencher. E é por isso que a revista nos traz exatamente essa ideia, Deus no centro dessa roda, onde existem vários raios que saem, emanam dele para o centro. Então, quando a gente coloca Deus, não é, no centro, você colocou de forma... Por isso não é segredo. É uma coisa que a gente precisa realmente entender, porque Deus é o centro de tudo. Concorda, pastor? Não é um segredo, é uma revelação. É uma revelação. É o que é revelado. Eu brinquei, né? Porque a gente usa a expressão do segredo sim. no sentido de que uma coisa difícil. Criar um mistério, mas né? de fato acaba sendo. Porque é na família que a gente tem os maiores desafios, ou não é? Com certeza. É ali que talvez esteja a maior batalha, não é? Da vida. Eu acho que, espiritualmente falando, o inimigo dos filhos de Deus, ele se empenha em destruir isso. Ele se empenha em tornar a família um lugar desagradável. Através de nós, na verdade, geralmente das nossas ações. É a gente que planta uma situação desconfortável e depois a gente mesmo acaba não conseguindo contornar. E aí tem às vezes, evitar, ou enfim, deixar de fazer do lar um lugar agradável. Mas, pastor Brenha, o senhor mencionou agora, talvez na confusão do que priorizar e da luta e busca por atender, muitas vezes, com esforços financeiros, né, no desejo de se ter ou de se consumir. Hoje a gente vê muito as famílias em torno do restaurante, do presente, do conjunto de coisas de conforto. E isso não está errado. Não. Né? Deus se agrada da beleza, Deus se agrada do alimento, Deus criou essas coisas. Então não vamos cair nesse senso comum aí de ficar de forma simplista, achando que um bom sofá não é uma coisa boa na vida das pessoas. Claro é claro que que é.
uma boa comida? Não é. É claro que é. Mas eu queria falar de um ponto que está atrás disso, pastor Brenha e pastor Hernani. Eu acho que uma coisa que a gente tem muita dificuldade hoje de viver, de praticar na nossa família, é um princípio, uma virtude de Cristo, chamada contentamento. Contentamento não é o mesmo que acomodação. Acomodação é quem perde a energia, a motivação e não progride na vida. A Bíblia é repleta em falar que o homem deve desenvolver-se, buscar o aprimoramento, tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças e por aí vai. Então, não vamos confundir. Mas contentamento é saber desfrutar aquilo que Deus nos dá. Contentar-se com as situações. Tirar dela proveito. Eu quero dar um exemplo que aconteceu comigo e uma parte da família, agora dia 1 de janeiro, na virada desse ano. A gente está gravando aqui na igreja de Engenheiro Coelho, eu tenho a minha família que mora aqui próximo, a 25 quilômetros, e eu fui almoçar com eles no dia 1º. Já era passado ali de 1 da tarde, e era uma chácara onde a gente estava. E na direção, saindo da cidade para ir para a chácara, um garotinho me parou. Pensa em estrada de zona rural, entre Mojimirim e Itapira, um lugar de sítios, e o menino me parou. Eu parei o carro e ele falou: tio, tem bom ano? Era um garotinho do sítio. E eu olhei para a minha carteira, é uma tradição que alguns lugares têm, de dar um dinheirinho para indicar que o ano vai ser bom, essas coisas. Eu falei, eu não tinha nada, a gente não tem mais o hábito de carregar dinheiro na carteira. Olhei para a Denise, ela estava, e a Bruna estava atrás, o Nicolas tinha dormido com os avós. E assim ficamos interessados em achar algum dinheiro. Aí o menininho começou a falar comigo. Ele morava no sítio, e eu olhei para onde ele estava a casa, lá no fundo, tinha uma placa na frente, né? Vende-se couve, minhoca, ovos caipiras, coisas incomuns, né, na rotina da gente, mais urbana e tal. Aí ele falou assim, eu ganhei um lambari de presente. Eu falei, é mesmo? O que você vai fazer? Você vai fritar o lambari? Ele falou assim, não, ele é um filhotinho, eu vou criar ele. Eu falei, é mesmo? E você precisa ração para ele, né? Precisa comprar a comida específica dos peixinhos pequenos. Eu falei, não tenho. Mas eu peguei a ração do cachorro e eu amassei. E eu estou dando uns farelinhos. Eu vou cuidar dele. E eu ali achando uns 5 ou 10 reais, alguma coisa para dar para o menino. A Denise achou, a mulher sempre tem mais umas coisinhas. E a gente deu, e aí eu falei para ela, cuida, eu vou passar aqui outro dia, que eu tenho uns parentes aqui, eu vou perguntar se o peixinho... Bem, uma história simples, mas eu fiquei olhando para aquele menino, sentindo quase uma inveja. E eu fiquei pensando, o que será que a minha filha está extraindo disso? E até falei para os professores, né? A gente tem facilidade em ficar descontente, porque a régua de comparação sempre oferece algo a mais. E eu quero deixar claro que a gente não pode ser acomodado. Assim, na família, a gente tem que prover melhoria, a gente tem que prover crescimento, mas há muito o que se alegrar. Deixa eu pegar. Há muito o que agradecer Com certeza, a Deus, com aos certeza. pais, pela vida que nos deram, Sim. ao cônjuge, por filhos, por companhia. Bem, a lista é enorme, cada um Sim. faz a sua lista. Contentamento é um elo que azeita a engrenagem. Verdade. Porque Perfeito. eu posso chegar frustrado e olhando tudo que eu não tenho, não recebi, não ganhei, não tive êxito, e a lista é grande para todos nós. Ou eu posso olhar para os elos do que eu ganhei, do que eu recebi. Do que eu tenho, né? Do que eu tenho, das dádivas e por aí vai. Desculpa que eu lhe interrompi, pastor. Ser feliz com aquilo que Deus colocou na mão da gente, né? Pastor Martim,
As famílias hoje, elas se preocupam sempre em resolver as grandes situações problemáticas. E estão sempre esperando as grandes para agir. Seria esse o melhor caminho para se ter elos, se formar elos familiares mais fortes, se preocupar apenas com as grandes situações problemáticas que pode acontecer no lar? Eu creio que não. Se bem que a gente não pode desprezar grandes fatos. Sim. Uma doença que surge, uma compra de um bem caro, a decisão de um filho, que carreira seguir, são os grandes fatos, não é? Sim. As infelicidades, as doenças. Você não pode negar os grandes eventos. Mas eles são, geralmente, um ou outro episódio no ano ou na década. Ok. A vida, na verdade, é feita de somatória de pequenas coisas. E são elas que, na verdade, se estabelecem como uma vida de alegria, de bênção, ou uma vida de frustração, de desgraça. Então, a gente acaba ignorando o poder dessas pequenas coisas, inclusive para o bem-estar. Eu me lembro de uma pesquisa, eu esqueci o nome do jornalista, mas foi publicada na revista Veja, uns 10 anos atrás, na virada do ano. Ele fez uma pesquisa baseada em publicações internacionais sobre o bem-estar. E entre uns 15 itens que ele trouxe ali das Nações Unidas, sobre esses índices de qualidade de vida, etc., estava um que eu falei, como que eu nunca tinha pensado nisso? Olha só. E o que ele destacava era, as pessoas acham que compensa mais você se privar e se arrebentar mental, fisicamente, para acumular um grande período de contentamento de 10 dias de férias e etc. Ele falou, esse é um dos maiores enganos, porque vale muito mais a pena você ter todos os dias pequenos momentos de alegria. Todos os dias você ter essa capacidade de se alegrar. E a gente despreza, porque a gente olha para um pequeno evento, ele não é importante, mas a vida é feita de centenas de pequenos eventos. E aí, entrando no clichê, mas eles são necessários, porque eles são da vida. É o bom dia, é o sorriso, O obrigado. é a gratidão, obrigado. E vou dizer uma coisa que eu considero talvez a mais importante que eu possa dizer nessa entrevista, nessa conversa. Falar com Deus sobre pequenas coisas. Bem, lá em casa, pastor Bren, a gente teve a realidade de lidar com uma criança deficiente, a síndrome de Down. É um fato pesado, né? Para muita gente. Uns têm uma situação mais complexa, outros um pouco menos. Às vezes precisa intervenção cirúrgica, geralmente precisa da terapia dos profissionais. Bem, a minha esposa, ao longo do tempo, começou a me dizer assim, Martin, às vezes eu vou estender roupa, e no caminho eu olho para o céu, eu faço uma oração, e eu peço para Deus, me ajuda a fazer tal coisa. Em algum momento estou aqui, dando banho na criança, estou falando de Sim. décadas atrás, né? E eu vejo assim, ele está com dificuldade, porque no caso do Nicolas, né, dificuldade para sucção, por exemplo, tem a ver com tônus muscular. É uma coisa que ninguém nem pensa. Chupar o bico de um copo de uma mamadeira. A criança que tem determinada deficiência não tem força, né? Aí a fonoaudióloga ajuda. E ela dizia assim, às vezes eu oro para Deus, me ajuda, Senhor, que ele consiga. E ela citou uns exemplos, pastor Brenha e pastor Hernani, de coisas que eu nunca tinha pensado em orar sobre, sabe? Como assim? Conseguir, que ele consiga sentar e se equilibrar sozinho. Puxa, a vida é tão automático. O dom que Deus dá em plenitude da vida, a gente nem pensa. Nem pensa. Nem pensa. A gente só faz A automático. gente só faz. Eu estou dando um exemplo, claro que é uma situação atípica, né? Sim, sim. Mas eu quero destacar, não é o exemplo, é falar com Deus constantemente. Trazer a companhia dele para os nossos
problemas, os pequenos desafios. Viver uma vida de oração não pelos grandes eventos apenas, porque é natural orar pelos grandes eventos, mas ter uma vida de oração por todas aquelas pequenas situações que compõem quem somos. O dormir bem, Pastor, o tratar bem. você está falando algo assim que é profundo. Na verdade, você trouxe uma reflexão que eu nem tinha pensado, né, quando lhe convidei para estar aqui com a gente nesse momento. Mas é algo que mexeu aqui profundamente com o meu coração, porque a gente vê tantas famílias hoje vivendo desarmonias por pequenas coisas, né? As famílias vivem hoje, e a gente tem que admitir isso, uma pandemia de desarmonia. As famílias hoje estão vivendo um desequilíbrio, porque muitas vezes elas não conseguem criarem essas pequenas estruturas, porque uma casa, ou melhor, uma casa, não sei essas casas pré-moldadas, modernas hoje, mas elas são construídas de tijolinho a tijolinho. Não é? Raramente você vê uma parede, a não ser paredes internas de divisórias, você vê uma parede externa que não seja construída tijolo por tijolo, porque são esses pequenos tijolos que vão dar sustentação às colunas para que a casa não caia. Agora, muitas famílias pensando apenas no macro e não pensam no micro, vivem desarmonicamente. Eu queria te perguntar uma coisa. Qual é o segredo, assim, o que a gente pode fazer? Vou tirar a palavra segredo aqui, né, pra gente... Não, continua com ela. Tá bom. Continua. Para trazer essa harmonia, porque existem duas palavras aí que a nossa revista aqui fala sobre essa questão da individualidade, não é? Que a gente não deve submergir a nossa individualidade. São várias pessoas que só querem exigir ao invés de oferecer, não é? E ela comenta muito sobre esse processo, né? Então eu trago a discussão aqui para a gente o conceito da individualidade versus a independência, né, no nosso relacionamento. Duas coisas que a gente precisa trabalhar, porque embora eu tenha que ter a minha individualidade, eu não posso ser independente. Quando eu falo que eu não posso ser independente no meu relacionamento familiar, é porque eu tenho que ter olhar para as outras pessoas e não apenas para a minha necessidade. É isso mesmo? Pastor, talvez essa seja uma das abordagens mais importantes, porque família pressupõe um grupo de indivíduos, no mínimo 2, ou no mínimo, ainda alguém que não se casou, no mínimo vai ter uma relação de filho com pais, no mínimo, sempre vai ser um núcleo de mais de um. E aí a gente entra no problema da unidade. Sim. Porque mais de um é diferença. Deus não criou nenhuma pessoa igual a outra. E essa é uma das coisas mais belas que existe na vida. Exatamente. Dessa igreja onde nós estamos, deste cenário, eu olho para a janela e ali atrás vejo cores diferentes. Hoje está um dia lindo onde a gente está gravando. Eu vejo um céu azul brilhante, eu vejo árvores verdes, essa é uma época de chuva, as cores se renovaram, nenhuma é igual à outra. E se a gente fosse na janela e abrisse, a gente veria a diversidade, isso que forma a beleza da natureza. Assim é na família, as personalidades, os gostos. E a unidade que a Bíblia trata de ponta a ponta, né? Inclusive Deus recuperando a harmonia com o mundo, esse é o conceito macro do pecado, do grande conflito, mas depois nas pequenas coisas também, a unidade é um conceito e é quase que um desafio em toda a Bíblia. A unidade, ela pressupõe que as coisas são diferentes. Senão eu não teria o conceito de unidade, de integração, de reconciliação. A gente tem que admitir que há diferenças. E entre nós há diferenças.
Portanto, eu preciso saber lidar com isso. O senhor mencionou, pastor, na sua pergunta, esse egoísmo, esse individualismo, foi a palavra que o senhor usou, que é o ato de eu pensar em mim mesmo. E ele é inócuo, ele é incapaz. Pegar essa estrada é uma estrada que não perigosa, ela não traz solução. Porque então eu vou para uma ilha deserta, viver sozinho. E aí o próximo passo é a depressão, porque nós somos feitos para nos alimentarmos da diversidade do que o outro tem que eu não tenho, do que ele me complementa. O problema é essa natureza que nasceu em Lúcifer, lá no céu. E não, eu é que estou certo, e o meu ponto de vista é que deve prevalecer. Note porque que Deus está combinando uma coisa com Jesus lá e não falou comigo. Quantas vezes a gente fala assim, aquele sentimento de, e aí espalha já para o outro, olha, tá vendo, né, o que foi o que ele fez, suscitando toda a desgraça que a gente tem hoje. Esse espírito nos tenta constantemente. Por que você tomou essa decisão? Por que você não me falou antes? Eu sempre como centro, como se tudo tivesse que girar em torno de mim. É óbvio que eu não posso dar essa ênfase, já concluo esse raciocínio, devolvo a palavra, pastor. Eu não posso dar essa ênfase e aí também achar que o outro não tem o dever de compartilhar. Também não pode ser assim. Né? Eu não posso tolerar uma pessoa fazendo o que é errado. Há também o outro lado dessa discussão, que não é o caso aqui. O que a gente não pode, e ficando na essência, o que a gente não pode é ter a vida centrada em nós mesmos. O que eu quero, o que eu desejo, Quer o dizer, que eu penso. Quando você entra num relacionamento, o eu vira nós. Isto, e aí que é legal. Isso que é o bom do negócio, né? Isso que é o bom do negócio. Pastor, a harmonia se faz Exato. em entender que o outro é diferente e se relacionar com essa diferença de maneira benéfica. Sem dúvida. Por que eu estou dizendo isso, pastor Martin? Porque nem todos os casamentos são felizes. Nem todos são perfeitos. Mas eu lhe pergunto, qual é o risco de considerar que o matrimônio que a pessoa adquiriu é um erro? Qual é esse risco de pensar assim, meu casamento está errado, não devia ter casado? Qual que é o risco que ela vai gerando? Isso pode quebrar algum elo na família e trazer consequências? Bem, eu vou falar aqui por poesia ou por simbolismo. Então eu não posso ser entendido aqui literalmente, letra por letra da minha frase. Mas que fique o espírito que eu vou dizer. Eu não acredito em tampa e panela. Eu acredito em boa vontade. Então, meu pai dizia assim, tudo na vida se resolve com boa vontade. Só não tem solução para a morte. Para todas as outras coisas, com boa vontade tem solução. Então, eu acredito que você tem que lutar até o limite das suas forças para tornar a família viável, harmônica. Tudo é uma decisão que a gente faz entre uma escolha e outra. Eu vou decidir retrucar ou silenciar. Bom, eu decidi silenciar. Daí eu acumulo uma mágoa aqui dentro. Eu vou deixar ela me matar? Não. Vai ter um momento que eu vou ter que falar. Agora, eu vou escolher como vou falar. Vou falar com o dedo, vou falar com uma lista de acusações ou vou falar expondo, tentando medir uma forma. Bem, eu estou dando 2, 3 exemplos. Eu creio, pastor Hernani e pastor Elias, na boa vontade. Eu creio que somos pessoas que carregamos erros, vícios e pecados. Ambos, os cônjuges, trazem isso da natureza. Ambos têm que lutar contra si mesmos e tolerar o outro e fazer disso uma caminhada de superação. Então, assim, bem, não era tudo o que eu pensava em relação à sua pergunta. O que eu fiz se a coisa foi mal, se a decisão foi ruim? Bem, lute, faça tudo que puder, acredite. Deus
no fim da estrada do limite humano, Deus opera milagres. Graça é um milagre. Amém. Conviver é um milagre. Perdoar não é humano. Não é da nossa essência. Eu consigo perdoar. É difícil. A gente é pastor, a gente fala, expõe a Bíblia. A gente carrega a mesma luta que aquele que nos ouve. Que é, vamos dizer, o nosso membro, a ovelha da igreja. A nossa luta é a mesma. Porque a gente carrega os anos de pecado, a tendência egoísta, né? As tentações, mas a gente não pode entregar as armas. A gente tem que seguir lutando. A vida é um progresso. Depois que esse mundo passar, na eternidade, nós continuaremos pesquisando, entendendo mais do amor de Deus, entendendo da ciência, do mundo, das estrelas, das estrelas, dos astros. O conhecimento e o progressivo é infinito. Quanto mais agora que a gente está limitado, a gente tem que lutar, buscar novos métodos, insistir. Bem, se eu fiz uma escolha que talvez não foi a ideal, me cabe lutar por ela e torná-la ideal ao longo do tempo. Que coisa extraordinária. Sabe, pastor Elias, tem gente que acredita que Jesus pode ressuscitar um morto, mas não acredita na ressurreição do amor no casamento. Eu acho que essa conversa, a gente iria aqui por horas. Vai dizer que está acabando. Está acabando, mas eu vou fazer uma última pergunta, porque eu acho que é importante a gente não perder essa linha de raciocínio aqui. Enquanto vocês estão falando aí, eu estou aqui bebendo, né? Estou bebendo, estou me enchendo, porque eu estou aprendendo muito com toda essa discussão. Porque, assim, eu acredito em algo tanto quanto vocês. Talvez você pode até não acreditar como eu, mas fica aí na tua consciência. Eu não acredito no mito do casamento perfeito. A grande verdade é que eu acredito na boa vontade também. Porque como seres imperfeitos, eles podem produzir um casamento perfeito. Quer dizer, é impossível teologicamente, emocionalmente, enfim, é impossível um indivíduo que não é perfeito com uma outra pessoa que não é perfeita. Como que eu posso unir e criar um casamento perfeito? Agora, não existem casamentos tão bons que não possam melhorar. E não existem casamentos tão ruins que não possam também melhorar. Se houver o quê? Boa vontade. Agora, nesse processo de fortalecimento dos elos, que a gente conversou tanto hoje, dessas pequenas coisas que a gente precisa exercitar no nosso relacionamento, eu acredito e eu queria mais fazer uma afirmação e colocar isso para que você solidifique esse conceito. Eu acredito que nós pais aprendemos com os nossos filhos ao longo da nossa vida e os nossos filhos aprendem conosco. Eu acho que nesse processo ninguém é sábio demais que não tenha algo a aprender. E digo isso porque muitos pais, por viverem aí um conceito autoritativo, ditatorial, muitos pais assim, eu falo, você escuta. Eu digo, você obedece. Eu mando, você faz. Ora, num relacionamento familiar, nós vivemos um relacionamento democrático, onde todos têm o direito de falar. Eu, como pai, posso ter experiências mais profundas e vida mais longa. Mas os nossos filhos, mesmo diante da simplicidade da vida deles, mesmo diante do pequeno tempo de vida, eles têm lições muito grandes para nos ensinar. Concorda ou discorda? Pastor, eu concordo em absoluto. E enquanto o senhor falava, eu refletia num pensamento que eu quero compartilhar. Uma autora norte-americana, ela disse: você pode esquecer o que as pessoas disseram e você pode esquecer até o que elas fizeram, mas você nunca esquecerá o que as pessoas o fizeram sentir. Isso fala
de uma coisa profunda, que é muito mais do que palavra. O filho lê o espírito, o que vai dentro da alma. O filho lê a intenção. E às vezes a palavra é carregada de uma dicotomia, de uma ambivalência. Na propaganda você pode dizer o que quiser a respeito de um produto, mas é quando você consome ele que ele se realiza. Eu posso falar o que quiser de um determinado serviço, qualquer coisa, carro, restaurante, uma roupa. Posso falar o que quiser. É quando eu usar que vai acontecer. Então a família, a gente às vezes dá muita ênfase no que se diz, no que se prega. O senhor falou isso, né? Eu mando, eu ordeno. Às vezes é fácil escapar. Isso é uma saída medíocre, né? Eu tenho autoridade instituída, eu sou o provedor, o pai ou a mãe. Então eu mando. A criança faz a leitura de qual é a minha motivação, o que eu estou escondendo, o que eu estou levando. E ela não esquece o que eu fiz ela sentir. Por isso que aquele dualismo grego dentro do corpo e do espírito, aquilo caiu por terra. Sem dúvida. Você pode quebrar uma perna e nunca lembrar da dor, mas a criança nunca vai lembrar que quando foi abusada, porque o que aquilo fez sentir é irrecuperável. Ela nunca vai esquecer do que Desculpa, aconteceu. o senhor me ajudou, pastor. Ela nunca vai esquecer o que a gente a levou a sentir. O abuso sofrido. Por isso que a família ela deve ser preservada nessa dimensão. O que a minha casa promove. Não é o que a minha casa diz, nem a cor, nem os móveis, se bem que tudo isso é bom, né? Que fique claro, a gente não está dizendo que não é bom. É que não é o maior. Pastor Martin, a gente quer agradecê-lo aí do fundo do nosso coração por você nos proporcionar assim pensamentos, reflexões tão profundas, né, pastor Hernani, sobre essa questão dos elos que realmente fortalecem, unem, solidificam uma família. E eu concluo esse nosso momento com um pensamento aqui do livro Lar Adventista, aonde Ellen White diz assim: não há na vida período algum em que os filhos fiquem isentos da honra aos pais. E ela diz: se desrespeitam e desonram seus pais terrenos, não respeitarão nem amarão o Criador. E por outro lado ela diz assim: os pais devem dedicar as noites à família, deixem os cuidados e perplexidades dos trabalhos diários, que as noites sejam passadas com tanta felicidade quanto possível. A grande verdade é que, se nós não construirmos esses elos, a nossa família não vai encontrar o caminho da felicidade. Como falamos no início, o segredo da felicidade. Você precisa descobrir isso, você precisa tentar entender qual é o plano de Deus para que esses elos que, se porventura estão quebrados, destruídos, eles possam ser reconstruídos pelo poder, pela oração e pela ação de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Por isso, o propósito especial de oração hoje é pelo fortalecimento dos seus relacionamentos familiares. E não se esquecendo de que você deve também incluir nessa oração 5 familiares que lhe são muito especiais. Então, concluindo esse momento, eu quero convidar o pastor Martin, então, para que ore conosco e peça a Deus para que as nossas famílias sejam fortalecidas e esses elos que nos solidificam sejam cada vez mais fortes para a honra e glória de Deus. Pode orar conosco? Vamos orar. Pai querido, nós elevamos esta prece em súplica para que tu derrames o teu Espírito sobre a nossa casa. E que este Espírito leve graça, contentamento, respeito, amor, paciência, domínio próprio, generosidade, as virtudes de Cristo, que elas sejam abundantes em nosso lar.
com isso que nossos filhos vejam a Tua presença e sintam a alegria da Tua companhia. Que a companhia de Jesus nos inspire pensamentos nobres, nos inspire a motivações elevadas, ao desejo de ser útil, de fazer o bem em nossa casa, em nossos vizinhos, no nosso trabalho, onde andarmos. Amém. Senhor, perdoa as nossas falhas. Renove com a Tua graça a nossa vida. Faça nascer de novo alegria no lar, onde já não existe, o perdão aonde é necessário, e que possamos fazer de nossa casa um pedacinho do céu, com a presença dos anjos, com a alegria de conhecer a Jesus e de olhar para frente e para o alto com esperança da Tua volta. Te agradecemos, Senhor, por isto, porque já sentimos a Tua graça em nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. E assim, pastor Hernani, nos despedimos, né, desse domingo. Amanhã tem mais. Amanhã teremos um outro convidado especial, né? E o tema vai ser a receita médica da família. Tema interessante. Muito bom tema. Então, um abraço àqueles que nos assistiram. Que Deus te abençoe muito. Nos vemos amanhã. Até lá. Até amanhã. Muito obrigado pela sua presença conosco. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guardes ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor. Mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor.
a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver, irmão, irmã, também o meu viver.